Pessoal, estou gravando agora. Quem já está na nossa sala, manda o nome. Tiago e Alana, mandem novamente, por favor, porque não estava gravando quando vocês mandaram, tá? Enviem novamente, por favor, Alana e Tiago, tá bom? Bem-vindos à nossa aula. Esperar o pessoal ir chegando, colocando os nomes, para a gente começar aqui. E, pessoal, bom dia! A gente tem o nosso desafio marcado para o dia 2, né? Coloco hoje para vocês a matéria lá no SAS Conecta, tá bom? Mas são os capítulos 9 e 10, e questões relativas que nós discutimos sobre a Covid e sobre desigualdade, tá bom? Bom dia, bom dia. Turma, deixa eu já adiantar com vocês, enquanto o pessoal chega, para não perderem a explicação, sobre a nossa sala de aula virtual. Eu acabei de postar para vocês uma nova atividade para vocês me entregarem até quinta-feira, tá? Vem com o título Demografia, tá bom? O que é essa atividade? Quinta-feira agora, Bia? Isso. Tá bom? Ô, Bia, você pode mudar a tua prova? Data. Eu vou mudar a data, porque é no dia 2. Vou deixar vocês entregarem na sexta-feira. Oi. Lá tá falando para entregar dia 25 de julho, mas já passou junho, quer dizer. Eu coloquei a data errada. É que eu acabei de disponibilizar para vocês. É que eu criei antes. Deixa eu mudar aqui. Aí tá pendente lá, sabe? É que eu acabei de liberar. É que eu criei ela antes. Criei semana passada. Hoje é dia 29, né? O nosso desafio... Eu vou deixar vocês entregarem na sexta-feira. Tá? Vou disponibilizar. Já está disponibilizado, mas eu não posso entregar até meia-noite, não. Vou colocar até às 15 horas. Ele é facinho, gente. 2 minutinhos vocês respondem. O que é esse desafio? Esse desafio não, essa pergunta. Vocês vão acessar. Vai ter aqui um link para vocês abrirem. Vocês vão clicar aqui e vai abrir isso daqui, tá? Lá no Google Forms. Não é o nosso desafio, é uma atividade, tá? E aqui, não me importa o acerto. Eu quero ver se vocês conseguiram seguir a linha de raciocínio correta, tá? Quando vocês abrirem, vocês vão levar em consideração esses dados que eu coloquei aqui, ó, sobre o estado da Paraíba. Tudo bem? Então, as informações que vocês têm que levar em consideração estão postas aqui, as informações. E aí vocês vão responder as atividades, tá? Calculando a taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo, interpretando a pirâmide etária. Tá bom? Certo? Até sexta-feira. E aí... Bia. Oi. Você pode, tua prova tá marcada para quarta, certo? Pro dia 2. Deixa eu ver que dia que dá dia 2. Acho que é quinta-feira. Eu acho que é quinta, que eu acabei de mudar aqui. Quinta-feira. Mas, Bia, você pode deixar ela até às 8? Porque, a gente vai ter até prova às 8 nesse da mesmo... noite. Vou deixar A gente até vai às ter 8 prova nesse mesmo dia, à tarde do Zé. Aí, você deixar a tua... como eu falei, vai ficar... Assim como o outro, que ficou até mais tarde, eu vou deixar esse também até às 8 horas. Tá? Beleza. Então, eu libero para vocês lá por volta do meio-dia e 15, assim que a aula acabar. E vocês têm até às 8 da noite para me entregar. Perfeito? E aí, Perfeito. Na sexta-feira, eu já vou fechar as notas todas de vocês, inclusive com esse teste aí sobre a demografia, porque na outra semana já são as NOs, tá? E na sexta-feira, à tarde, no máximo, eu preciso ter os nomes, porque aí no final de semana eu vou entrar em contato com os alunos que estão de NO, tá? A de vocês está marcada para o dia 9. Eu não sei se eu irei fazer alguma alteração. Está marcada para o dia 9, a NO do 9º ano, de Geografia. Então, eu preciso já ter tudo fechado, tá? Então, sexta-feira, aquela atividade lá vai ter o prazo de até sexta-feira às 3 horas da tarde para entregar, tá bom? Certinho? Ô, Bia, então a média vai ser mais baixa porque a gente vai ter menos 3 pontos no bimestre, que é do simulado? Não, vocês vão fazer o simulado, tá? Eu não vou colocar ainda a nota do simulado, tá? Mas eu já preciso adiantar as NOs, tá? Eu não vou somar o simulado para fechar as notas para NO.
Vocês vão fazer o simulado dia 14. Então a média vai ser meio que 14,5? Isso vai ser proporcional, isso. Tá bom? Ah, tá. Certo. Perfeito? Então, ótimo. Meninos, a gente vai falando sobre demografia no último encontro nosso, sexta-feira. E eu vou continuar aqui falando com vocês. E aí, vocês vão ter a possibilidade de ativar o microfone quando tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer alguma contribuição, tá? Os slides todos que a gente tem utilizado estão disponíveis para vocês na sala de aula virtual. Inclusive, esse daqui eu coloco assim que a aula de hoje acabar, tá? Que ele vai auxiliar vocês na hora de responder aquele teste, tá bom? Eu comentei com vocês, né, que a expectativa de vida é o quanto se espera que uma pessoa vá viver, né, ao longo da sua vida. Então, se uma criança nasce hoje, o quanto se espera que no mínimo ela viva, tá? Isso que é a expectativa de vida. Alguns países têm uma expectativa de vida maior, outros uma expectativa de vida menor. Essa expectativa de vida, claro, ela está relacionada ao nível de desenvolvimento daquela área, né, a qualidade de vida da população. Então, quando a gente observa nesse mapa os países que têm uma cor mais escura, indica aqueles países em que as pessoas mais vivem mais tempo, né? Por outro lado, a gente vê que naqueles que têm cor mais clara, são os países que a população vive menos tempo, vive menos anos. E também nos salta aos olhos que aqueles países que têm uma cor mais escura são países mais ricos e aqueles que têm uma cor mais clarinha são os países mais pobres que nós temos no nosso planeta. Chama atenção também a África. A África quase toda tem uma expectativa de vida extremamente baixa, né, se comparado a demais países. Por exemplo, tem país aí que a expectativa de vida é menor que 59 anos. Pode ser que tem pais aqui, de alguns alunos da nossa sala, que tenham aí mais de 59 anos. Ou seja, se fosse lá na África, provavelmente a gente não encontraria pessoas da idade dos seus pais aí vivendo, tá? Coloquei aqui para a gente comparar a expectativa mundial por gráfico, né, no mundo. Acabei de dizer que países mais ricos tendem a ter uma expectativa de vida maior. Então aí, ó, Dinamarca, Japão, Nova Zelândia são países que estão aí muito próximos dos 80 anos e superando os 90 anos. Mas a gente tem alguns países, como por exemplo o Brasil, que tem aí quase 80 anos em média o que a população vive, e Cuba, né? Cuba tem aí um alto grau de desenvolvimento tecnológico, científico, econômico? Sim ou não? Cuba? Não. Não, né? Cuba ainda tenta se recuperar daquela crise gigantesca que acometeu com o fim da União Soviética. Ela ainda tenta se manter socialista e por conta da decadência da ajuda que a União Soviética oferecia a Cuba, ela entrou em decadência, né? Então, eu nunca tive a possibilidade de viajar a Cuba, mas sempre leio algumas coisas sobre, acompanho bastante coisa sobre Cuba e quando eu vejo fotos ou filmagens de Cuba, principalmente da capital Havana, me parece que é um lugar no mundo que parou no tempo, né? Carros são carros muito antigos, as construções são muito antigas, as formas como as pessoas se vestem não tem nada a ver com a moda ocidental moderna que a gente observa nos dias de hoje. Parece que é um país que parou no mundo. Só que, apesar deles não serem altamente desenvolvidos economicamente, politicamente, né, do ponto de vista de ter uma democracia e tudo mais, eles conseguiram alcançar altos níveis da qualidade de vida. O seu EDH ele é bastante alto. Por conta do quê? Porque durante o período em que o socialismo teve o seu período áureo, né, quando a União Soviética ainda existia, um dos pressupostos da União Soviética é garantir o acesso básico de alimentação, segurança, educação e saúde para a sua população. E aí, dentro da União Soviética como um todo, o acesso à saúde ele é muito bom.
E Cuba, mesmo tendo acabado com o socialismo, né, em grande parte do mundo, Cuba continua sendo socialista, mantendo esse acesso à saúde a todo o seu contingente populacional. Isso faz com que a população tenha acesso a uma saúde de extrema qualidade, que faz com que ela consiga viver mais tempo. Então, ter acesso à medicina preventiva e curativa faz diferença na expectativa de vida. Por isso que a população lá consegue ter uma expectativa de vida bem alta. Por outro lado, quando a gente fala de República Democrática do Congo, um dos últimos países a conquistar a sua independência lá na África, a gente vê que a sua expectativa de vida é menor que 50 anos. Né? Então, eu, por exemplo, que estou batendo aí na porta dos 30 anos, eu estaria caminhando para o final da minha vida se eu morasse, se eu fosse uma moradora lá da República Democrática do Congo. Então, olha como que é gritante, né, a diferença desses países. Para quem não sabe, a República Democrática do Congo é um país africano, tá? Que até pouco tempo atrás viveu aí um período de guerra civil, a população extremamente vive na miséria, pobre, tá? Então, isso reflete na expectativa de vida, certo? Claro que quando a gente fala de expectativa de vida, o quanto que as pessoas vivem nos determinados países, a gente vai pensar também que a mortalidade infantil é um fator que contribui para a redução da expectativa de vida. Quanto mais pobre é o país, menor a expectativa de vida e maior vai ser a mortalidade infantil. O que é considerado mortalidade infantil? Mortalidade infantil, basicamente, é a morte de crianças antes de completar o seu primeiro ano de vida, tá? E aí você começa a pensar que essa mortalidade infantil, ela é causada por um monte de fatores, como, por exemplo, a criança não ter tido acesso a um tratamento básico de saúde, a uma assistência de saúde. O que é uma assistência de saúde? No seu primeiro ano de vida, quem já teve um irmãozinho, um priminho, recém-nascido, já deve ter visto o quanto de consulta que o recém-nascido tem, né? É consulta para fazer exame de pezinho, exame da orelhinha, é vacina disso, vacina daquilo, acompanhamento do peso e assim por diante, né? Então, a criança, durante o seu primeiro ano de vida, requer muitos acompanhamentos médicos, né? E muitas das vezes, os locais mais pobres do nosso país não têm essa capacidade de oferecer um cuidado antes da criança nascer, um cuidado à gestante, e muito menos oferecer um cuidado depois que a criança nasce. Então, essa criança, por não ter esse acompanhamento médico, pode contrair algumas doenças que a levam à morte. Outra coisa é que essa criança, ela acaba não tendo alimentação adequada. Até o primeiro ano de vida, né, até os 6 meses principalmente, é indicado que a criança ela tenha como alimentação apenas o aleitamento materno. Só que muitas das mulheres que estão em alguns países muito pobres, elas têm uma condição de alimentação muito ruim. Então, elas não conseguem amamentar, porque o seu corpo não tem forças nem nutrição suficiente para gerar leite para alimentar aquela criança. E se a mãe não consegue ter alimento para ela, que dirá para alimentar uma criança, né? E isso acaba levando ao óbito de muitas crianças ao longo do nosso planeta inteiro. Tentando reduzir a mortalidade infantil no nosso planeta inteiro, a ONU lançou as 8 metas do milênio. Entre as 8 metas do milênio estava acabar com a fome, garantir educação de qualidade para todo mundo, garantir igualdade de gênero entre homens e mulheres, mas tinha aí 2 metas importantes. Uma meta era reduzir a mortalidade infantil e outra garantir um pré-natal de qualidade. O que é um pré-natal? São os cuidados médicos que uma mulher deve ter antes de ganhar o bebê, né? Que durante toda a sua gestação ela deve ter. E aí o Brasil participou desse acordo, né, com a ONU de topar cumprir todas essas metas do milênio. O Brasil foi um dos primeiros a quase erradicar a mortalidade infantil. A nossa mortalidade infantil é uma das mais baixas do mundo, tá? Mesmo o Brasil não sendo considerado um país desenvolvido. Tudo bem? E aí, o que a gente observa? Quanto mais pobre é o país, maior é a mortalidade infantil.
E quanto mais desenvolvido ele tende a ser, menor a desigualdade social, o que vai levar aí a uma menor desigualdade, uma menor mortalidade infantil, tá? Então, a gente percebe que os países que mais têm mortalidade infantil são mais pobres. Os que menos têm são considerados mais ricos, tá? Aí, atenção para o seguinte, do ponto de vista de desenvolvimento, o Brasil é considerado subdesenvolvido, mas o Brasil é um dos países mais ricos do mundo, tá? O Brasil, que já foi considerada a 8ª potência mundial, né? Mostra que o Brasil é muito rico, porém não é desenvolvido ainda, tá? Do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista político. A gente tem que ter essa clareza na nossa cabeça, tá bom? Outro conceito que a gente pode falar é que o censo acaba levantando essas informações e que a demografia faz uso é a taxa de fecundidade. O que significa esse conceito? A taxa de fecundidade, ele vai mostrar para nós uma média do número de filhos que uma mulher teve ao longo do seu período fértil, do seu período reprodutivo. O que é um período reprodutivo? É um período da primeira menstruação da mulher até sua última menstruação, né? Ou seja, é o período em que ela começa a ter a possibilidade de ter filhos, com a primeira menstruação, até o período em que ela entra na menopausa, que é quando ela tem a sua última menstruação, certo? Então, uma determinada área de estudo, tá? Como que a gente observa essa taxa de fecundidade? A gente vê ao longo da vida da mulher, em média, quantos filhos cada mulher teve nesse período reprodutivo fértil, né? Então, a gente vai observar que ao longo do tempo, no mundo inteiro, essa taxa de fecundidade tem reduzido. Mas quando eu vou comparar realidades diferentes, eu vejo que quanto mais pobre é um país, maior a taxa de fecundidade, ou seja, mais filhos a mulher vai ter. Enquanto que quanto mais rico, menor o número de filhos por mulher, tá? E aí eu coloquei aqui um infográfico para a gente comparar, né? Como que era a situação do Brasil. Então, olha ali o título desse infográfico. Éramos 6, seremos 3, tá? Então, essa era uma expectativa de uma manchete que saiu numa revista nos anos 80, tá? O que aconteceu, pessoal? Lá nos anos 60, em média, a mulher tinha 6 filhos, certo? Tudo bem? Nos anos 80, o que acabou acontecendo? Em média, a mulher no Brasil não tinha mais 6 filhos, reduziu para 4 filhos. Então, olha a manchete. Éramos 6, seremos 3. Porque estava se percebendo que cada vez mais as mulheres estavam reduzindo o número de filhos, tá? A ponto de, em média, nos anos 2000, no início dos anos 2000, a média de filhos por mulher era 2 e para 2020 a expectativa de filhos por mulher seria em média 1,5, tá? Atenção para o seguinte, para não termos dúvida. Bia, como é que uma mulher tem 1,5 filho? Nasce um filho e um cotoco? Não, isso é uma média, né? Por exemplo, em algum lugar pode ter uma mulher que tenha 3 filhos, outra mulher não tem nenhum filho. Na média, elas têm 1,5 filho, cada uma. Entendeu o que é média? Tá? Não mostra a realidade. Na realidade, uma mulher não tem nenhum, a outra tem 3. Na média, cada mulher tem 1,5. Entendeu o que é essa média? Certo? E aí, pessoal, eu vou dizer para vocês que a minha família mostra um exemplo dessa redução da taxa de fecundidade, tá? A minha avó, a minha bisavó, aliás, ela teve 16 filhos. Uma porrada de criança em casa, né? Só que a minha avó, ela reduziu a metade. Minha avó teve 8 filhos. A minha mãe teve 2 filhas. Eu, com 30 anos, não tenho nenhum ainda. Então, tá vendo como que ao longo do tempo a minha família foi mostrando uma redução do número de filhos por mulher? Beleza, essa é uma realidade do mundo e do Brasil também. Mas por que ao longo do tempo
a mulher começou a ter cada vez menos filhos. Aí isso é uma soma de valores, tá? Para começar, a partir dos anos 60, começou uma política, isso no mundo inteiro, também começou no Brasil, uma política de planejamento familiar. O que é planejamento familiar? É quando um casal vai planejar se quer ter filho. Bom, se eu quero ter filhos, quando é que eu vou ter filhos? É agora? É daqui 2 anos? É daqui 5 anos? Quantos filhos eu vou ter? Ah, eu quero ter 1, quero ter 3, quero ter 5. Então eu vou planejar a minha família. Como que eu vou ter filhos? Quando é que eu vou ter? Quantos eu vou ter? Né? Então isso que é planejamento familiar. Só que, além de eu planejar, não, eu vou ter 3 filhos. Ah, não, eu vou ter um filho só daqui a 4 anos. Eu vou ter uma forma de controlar isso, que é através do uso de métodos contraceptivos. Nos países ditos ricos, a partir dos anos 60, esses métodos contraceptivos começaram a ser utilizados em massa, ou seja, a população quase que toda começou a fazer uso de métodos contraceptivos. Então, rapidamente, as famílias começaram a ser menos numerosas, tá? E aí, somado a isso, a gente percebe uma mudança do papel da mulher na sociedade. A partir dos anos 60, a gente percebe que cada vez mais cidades surgem, cada vez mais as cidades começam a crescer. E as mulheres que saem do campo e migram para as cidades, elas percebem que o custo na criação dos filhos dentro da cidade é muito maior do que lá no campo. Quando as pessoas moravam na roça, por exemplo, se eu tivesse 15 filhos ou 16 filhos, como a minha bisavó tinha, isso pouco alterava a rotina familiar. As meninas ajudavam a mãe no serviço doméstico e a cuidar dos irmãos menores. E os filhos meninos, quando alcançavam aí 7, 8 anos, já ia ajudar o pai na lida na roça. Se eu quisesse, por exemplo, comer ovo, eu ia lá no galinheiro, pegava o ovo. Se eu quisesse comer um frango, eu ia no quintal, matava a galinha e comia a galinha. Se eu quisesse leite, eu ia ali no meu confinamentozinho, né? Ordenhava a vaca e dava de leite para as minhas crianças. Ah, eu quero comer arroz, quero comer feijão, quero comer milho. Eu vou lá no quintal de casa, onde eu plantei, e vou conseguir colher, ou vou até o armazém, onde eu armazenei os alimentos e vou fazer a minha comida. Então, quase tudo que se precisava para sobreviver era praticado na agricultura de subsistência. Quando as pessoas vão para a cidade, tem como criar galinha, criar porco, criar vaca, plantar na cidade? Não. Na cidade, os espaços são reduzidos. Tudo que você precisa, você compra. Você quer leite? Vai até um leiteiro, vai até uma padaria, vai até um supermercado e compra o leite. Você quer arroz? Não tem como você ir no celeiro buscar o arroz, você tem que ir no supermercado. Você quer um pão? Não tem como você ir lá pegar o trigo, triturar o trigo para fazer o pão. Você tem que ir lá comprar o pão pronto ou comprar a farinha pronta para poder fazer. Então, tudo é pago. Então, se eu tiver 16 filhos na cidade, ou eu vou ter que viver com o mínimo, ou eu vou ter que reduzir o número de filhos para dar conta de alimentar todo mundo bem. Certo? Por exemplo, pensa no custo que você representa para a sua família. Pensando na roupa que você gasta, nos passeios do final de semana que você faz, na sua alimentação do dia a dia, na conta da escola, por exemplo, entre outras coisas. Só você, um só de você. Agora imagina que na sua casa tenha 16 de você. Será que a qualidade de vida da sua família seria exatamente a mesma tendo 16? Provavelmente não, né? Então, a gente percebe então essas duas coisas nesse primeiro momento: planejamento familiar e elevação no custo da criação dos filhos. Sem contar que, sendo necessário dinheiro para manter a vida dentro da cidade, as mulheres abandonam o serviço doméstico, a vida doméstica, para se dedicar a uma profissão.
Então, as mulheres, quando elas entram no mercado de trabalho, elas começam a se dedicar a estudar para conseguir melhores postos no mercado de trabalho. Então, se antes era muito comum uma mulher se casar por volta dos 15 anos, agora aos 15 anos ela está se qualificando. Se ela se forma com 18 anos na escola, ela vai querer fazer faculdade, então pelo menos mais 4 anos. E aí depois que ela vai começar a trabalhar. Bom, ela vai trabalhar e vai querer juntar dinheiro, vai querer se estabilizar para depois pensar em casamento. Então, se antes a mulher começava a ter filhos com 15 anos, ela vai começar a ter filho depois dos 30. Então, dos 30 até ela entrar na menopausa, por volta dos 40, 42 anos, são só 10, 12 anos que ela pode ter filho. Apesar de ser muito tempo, né? Isso reduziu demais. Dos 15 aos 42, agora a mulher vai ter filho dos 30 aos 42. Tá vendo como que reduziu o tempo para ela ter filho? Então é por isso que até os anos 60 as famílias eram muito numerosas e agora as famílias são menos numerosas. Então é muito comum, talvez várias pessoas aí na sala do 9º ano sejam filhos únicos, ou no máximo seja o aluno e o irmão. Quando a gente vê uma família com 4, 5 filhos, a gente fica, caramba, é difícil ver isso, deve ser difícil para essa mãe cuidar desse tanto de filho, né? Então, é raridade. É cada vez mais comum a gente ver mulheres com 40 anos ou mais que nunca tiveram filhos. Porque elas se preocuparam mais em se dedicar a estudos, a formar aí um patrimônio financeiro, do que querer constituir família tendo filhos, né? Então, ao longo do tempo, a gente vê a redução do número de filhos por mulher ao longo da existência, né, do nosso planeta. Tá? E aí a gente acaba percebendo que cada vez mais a tendência é que essa taxa de fecundidade seja cada vez menor. Alguém quer compartilhar aí a experiência da família de vocês, de ter assim, os pais de vocês terem vários irmãos e na sua casa ser filho único, ou o contrário? Meu pai tem 7 filhos. Olha só, teu pai ele quer contribuir para aumento da taxa de fecundidade média no Brasil, né? É uma raridade. É uma raridade isso daí, né? Mas é com a mesma mulher ou não, Gabriel? Não, 3 é por parte de pai. Ah, tá. Então, tem essa diferença, né? São mulheres diferentes. Ó, então olha só para você ver, ó, a Rafa comentando aqui com a gente. A minha avó teve 13 filhos de uma única vez e uma filha, né? Então olha só que diferença, 13 filhos, é muita coisa, né? E aí provavelmente pergunto, Rafa, digita aí para mim, a sua mãe tem quantos filhos? Será que ela teve 13 também? Quantos filhos a sua mãe tem? 2, olha só que diferença. Tá vendo? Como que há essa diferença aí de uma redução? Aposto que é a realidade de todo mundo. Aí a Rafa continua, né? Meu avô tem 20 irmãos. Imagina, gente, aposto que ele não sabe o nome dos irmãos todos. Né? Imagina a mãe dessa pessoa. Ô José, não, ou não, é Pedro, né? Confunde o nome dos filhos todos. Né? É muita coisa. E é uma realidade. A realidade da minha família, dessa redução do número de filhos, é muita coisa. João Pedro, nem consigo imaginar o que é ter 19 irmãos. Deve ser uma loucura isso, né? Imagina alimentar 20 pessoas. É um saco de 5 quilos de arroz por dia, né? Imagina, né? Minha cunhada tem 10 irmãos. A casa do cara ia ser a mesa Nossa, de... A casa do cara ia ser a mesa de jantar. Pois é coisa de... Tem que almoçar por vez, né? A mãe vai ficar o dia inteiro só lá ao redor do fogão preparando comigo, né? São coisas que a gente não consegue imaginar hoje. Né? É o que eu estou falando, né? Que o João Pedro falou que o avô dele tem 20 irmãos, né? Imagina, foi o que eu pedi para vocês imaginarem o custo que vocês têm na família de vocês. Imagina se eu pego esse valor e multiplico por 20. É uma coisa gigantesca, impensável, né? Então, o custo na qualidade de vida, o custo na criação dos filhos impacta diretamente na qualidade de vida. Então, assim, bom, o meu filho vai representar um gasto de R$2.000 por mês. Beleza, R$2.000 por mês. Agora, se eu não tenho filho, eu tenho R$2.000 livre para fazer o que eu quiser. Eu posso todo mês gastar viajando ou juntar dinheiro para fazer uma mega viagem. Eu posso comer o que eu quiser, vestir o que eu quiser com R$2.000.
Agora, se eu tenho obrigações de pagar escola, alimento, roupa e não sei o que com esse meu filho, significa que eu não vou poder fazer certas coisas que antes eu poderia, né? Então, essa taxa de fecundidade, ela é impactada por várias coisas ao longo, né? Então, a gente pensa, inserção da mulher no mercado de trabalho, planejamento familiar. E esse planejamento familiar, turma, a gente pode pensar uma conquista feminina dela ter o uso dos métodos contraceptivos de uso único e exclusivo da mulher, como o diafragma, como a camisinha feminina e principalmente a pílula anticoncepcional, né? Que é só a mulher que usa. Porque, por exemplo, a gente sabe que a gente vive numa sociedade machista até os dias de hoje. Imagina nos anos 60, uma mulher falar para o marido: não, eu não quero mais ter filho, usa camisinha. A mulher apanhava, levava um tapa na cara do marido, né? A gente sabe que antigamente a violência doméstica ela era muito mais escancarada do que é no dia de hoje, né? E aí, quando a mulher ela pode utilizar um método contraceptivo que ela pode tomar escondido se ela quiser, que ninguém vai ver, que é a pílula anticoncepcional, ela está evitando uma gestação que ela não quer, né? Isso é uma grande vitória. E acaba que ela se organizando dessa forma, ela evita a gravidez ou ela planeja quantos filhos ela vai querer ter ao longo da sua vida, certo? Então, a taxa de fecundidade é um dado extremamente rico, né? E aí tem uma questão. Quando a gente observa ao longo do tempo, a população mundial, ela cresceu demais. No caso da população do Brasil, a mesma coisa. Se a gente olhasse lá no final do século XIX até aqui o início do século XXI, a população do Brasil, né, cresceu demais, mesmo com a redução do número de filhos por mulher. Bom, pessoal, como explicar essa explosão demográfica, então, gente? Se eu comentar com vocês, um dia eu perguntei numa prova o que era explosão demográfica, teve um menino que falou que foi a explosão causada pelo homem-bomba. Jesus amado, não é isso, né? Explosão demográfica é quando tem um crescimento muito rápido da população, tá? Então, olha aqui, esse gráfico mostra que a população do Brasil, do século XIX para o século XX, crescia devagarzinho. Quando chegou por volta dos anos 50, anos 60, olha como que essa curva subiu rapidamente. Então, mostra que houve uma explosão demográfica. Mas eu não falei que foi a partir dos anos 60 que houve a redução do número de filhos por mulher? Por que a população do Brasil explodiu entre os anos 50 e os anos 2000? Alguém sabe me explicar? Como que a gente explica essa explosão demográfica brasileira? Bia, é por conta de que antigamente as pessoas não registravam os filhos? Não. Mais alguém? Como explicar? Se o número de filhos por mulher está reduzindo, como que o número de habitantes aumentou tanto assim? Imigração? Não. Aqui, a gente já tinha um grande salto aqui da população, aqui, ó, nesse período de imigrantes, tá? O principal período de entrada de imigrantes no Brasil. Não é isso. Mais alguém? Valendo, ó, na outra aula, a Júlia já ganhou um ponto, mas meio ponto. Quem vai... Um ponto a Júlia ganhou. Quem vai ganhar um ponto agora se acertar? Valendo um ponto. Como que eu explico essa explosão demográfica no Brasil? Não vale consultar o Google. Vou até interromper aqui. E aí, como que a gente explica, gente? Ninguém? Ninguém consegue imaginar valendo um ponto? Então eu vou falar, tá? Acontece que é o seguinte, mesmo que no país a gente tenha observado que as mulheres estão tendo menos filhos, as pessoas também têm morrido menos. Por quê? Porque a medicina, a partir da segunda metade do século XX, ela começou a ter um rápido desenvolvimento. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial se descobriu um antibiótico excelente, a penicilina. A penicilina, ela combate várias infecções no nosso corpo, inclusive a gente utiliza muito na dor de garganta, mas ela foi desenvolvida no período da Segunda Guerra Mundial, quando muitos soldados morriam não por conta dos ferimentos de guerra, mas por conta da infecção. Esse é um exemplo do avanço da medicina, né? Então, desde os anos 50, a gente percebe que a medicina evoluiu muito rápido. E isso acabou facilitando com que doenças elas fossem curadas ainda no estágio inicial.
Então, houve um acesso maior no acesso a remédios, a médicos, surgiram várias especialidades médicas, porque antes a gente via que o seguinte, médico era médico. Ele atendia desde a mulher grávida, fazia o parto, acompanhava o neném, acompanhava a pessoa na vida adulta, acompanhava a pessoa na vida idosa. Médico era médico. Agora não. Você tem médico para cuidar da saúde dos órgãos, da saúde da boca, da garganta, da cabeça, dos ossos, do coração, das questões vasculares e assim por diante. Tem muitas especialidades médicas que nem sequer conheço. Tem, inclusive, aqueles que cuidam da estética, no caso dos dermatologistas e assim por diante. Né? Então, esses acessos diferenciados a especialidades médicas, novas drogas foram desenvolvidas para tratar doenças e evitar doenças, acabaram, de certa forma, prolongando a vida das pessoas. Ao passo que nasce menos gente, as pessoas vivem cada vez mais. Então, mesmo que tenha se reduzido o número de filhos por mulher, a expectativa de vida aumentou, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tá? Então, a gente começa a perceber esse gráfico aqui acontecendo, né? Que nesse período, a gente tem a população começando a reduzir o número de filhos por mulher, porém, deixou de morrer gente. Se continua nascendo gente e para de morrer gente, a população só aumenta. Isso justifica essa explosão demográfica da população brasileira, tá? Então, mesmo que haja uma redução da taxa de fecundidade, a expectativa de vida aumentou. Beleza? Então, é a associação desses dois fatores aqui. Perfeito? E é isso que nos leva a entender o que é uma pirâmide etária, tá? Para a gente analisar os países aí através da pirâmide etária, que eu vou deixar isso para a próxima aula, que é a aula de quinta-feira, porque senão a gente interrompe, tá bom? Então, já vai ficar lá para vocês, já disponível, aquela atividade sobre demografia, vocês podem já responder hoje, mas podem também responder até a sexta-feira, 3 horas da tarde. Perfeito? Certinho? Ó, eu tô pensando aqui, duas situações. O Gabriel me falou que vocês têm o desafio de química, sei lá, à tarde também na quinta-feira. Eu posso colocar o desafio para vocês fazerem no horário de aula, mas eu acho mais complicado, não é? Conversem comigo. É melhor fazer à tarde. Não, Bia, horário de aula não. É mais fácil à tarde. Tá, então eu vou manter à tarde então. Perfeito? Só que aí eu não vou poder estender muito prazo, tem que ser até às 8 horas, porque eu vou precisar fechar as notas de vocês até a sexta-feira. Perfeito? Certinho? Então, turma, quem não mandou o nome ainda no bate-papo, coloca o nome lá para mim, que a aula vai encerrar daqui um minutinho. E quem já mandou o nome, pode ir lá tomar uma aguinha, ir lá dar uma esticada, esquentar um solzinho no quintal e voltar para a próxima aula. Tá bom, gente? Até quinta-feira, se Deus quiser. Quinta a gente continua. E eu dou aí uma pincelada para vocês sobre esse conteúdo de novo. Tchau, gente. Fica com Deus. Beijos. Morrendo de saudade de vocês, viu? Veja a hora de a gente poder se encontrar de novo. Tchau, gente. Fica com Deus. Falou, Bia. Tchau, beijo. Tá bom, Vitor? Depois eu olho que agora eu tô dando aula, tá bom? Mais tarde eu vejo, quando eu terminar as aulas todas. Tchau, gente. Beijo. Fica com Deus. Tchau, Bia. Fica com Deus. Amém. Fica com ele também. Beijos.